juntos todos os dias o Evangelho de Marcos. Estamos vendo Jesus, acompanhando a Jesus, entrando nos cenários das Escrituras e tentando de alguma forma e de alguma maneira olhar para Ele, o autor da fé. E ao olharmos para Ele, sermos transformados em quem Ele é. Esse é o desafio, o desejo, o sonho de Deus para a minha vida e para a sua vida. É para isso que vivemos, é para isso que existimos. A nossa existência do berço até a sepultura, ela tem um propósito único. Não é você ficar rico, não é você ficar cheio de cultura e de inteligência, não é você ter casa, carro, você ter dinheiro, ter condições para fazer muitas coisas. Essas coisas fazem parte da vida, mas o grande desejo de Deus e o chamado de Deus para mim e para você é que nesse caminho que é viver, a gente se encontre e encontre o caminho, encontre a verdade, encontre a vida e ao encontrarmos a vida, possamos olhar para Ele e sermos transformados de glória em glória na imagem de quem Ele é. Ele é Jesus, o autor da vida, a palavra encarnada, o Deus eterno, o príncipe da paz que traz paz ao meu coração e ao seu coração. E Ele deseja se revelar a você. Você que está aí, agora entrando em sintonia aqui com esse programa, vendo esse vídeo, ouvindo esse áudio, o desejo de Deus é se revelar ao teu coração. E ao se revelar, você se torne um homem, uma mulher feliz, bem-aventurada, e possa optar para viver a vida que Ele tem para você. A vida dele é maior do que a vida da religião. A vida dele é vida em abundância. É sobre isso que estamos falando. É sobre isso que meditamos todos os dias ao olharmos para o Evangelho de Marcos nessa série que Deus tem inspirado o nosso coração a estar entrando, lendo os textos, aprendendo sobre ele e sendo abençoados. Então a gente entra agora no capítulo 8 de Marcos, vamos do verso 27 ao verso 30 e eu sei que Deus vai ministrar a você. Diz assim as Escrituras: E saiu Jesus. Ele saiu da onde? Ele saiu daquele lugar, daquela região aonde ele curou aquele homem que estava vendo homens como árvores, árvores como homens. E depois que ele curou o globo ocular, ele também curou a maneira de enxergar, porque a gente enxerga com a mente, não com os olhos, não é verdade? Então, saindo Jesus e os seus discípulos dali, ele vai para as aldeias de Cesareia de Filipe. Aldeias de Cesareia de Filipe. E no caminho, Jesus perguntou aos seus discípulos dizendo: Quem dizem os homens que eu sou? O que é que eles dizem que eu sou? Quem dizem, o que eles dizem que eu sou? Então os discípulos responderam: Uns dizem que o Senhor é João Batista. Outros dizem que o Senhor é Elias. Ainda outros dizem que o Senhor é um dos profetas. Mas Jesus então lhes disse: Mas vós, vocês que me seguem, vocês que me ouvem, vocês que andam comigo e veem os meus milagres e veem e ouvem a minha palavra e têm comunhão comigo, vocês que são meus discípulos, eu quero saber de vocês. Quem dizeis vós que eu sou? Então Pedro, tomando a palavra, respondeu: Tu és o Cristo. E aí Jesus admoestou-os para que a ninguém dissessem a respeito dele.
É interessante porque a aldeia de Cesareia de Filipe, só para te introduzir aqui na geografia, ela fica ao norte de Israel, fronteira com o Líbano e com a Síria. E Herodes Filipe, ele construiu uma grande cidade ali em homenagem a César, por isso que chama Cesareia de Filipe. César era o imperador. E essa cidade foi construída nessa região, essa região é uma região pagã, e ela se torna depois um centro de adoração ao deus Pan. Fica pertinho ali da região do Monte Hermon. Então essa é a geografia onde Jesus está caminhando, indo em direção a este lugar. E nesse caminho, indo em direção a este lugar, ele comenta com os discípulos o que ele está comentando e dizendo: o que é que os homens dizem? O que é que eles falam? Qual é o assunto deles a meu respeito? Então ele diz assim, o que eles falam a respeito de mim? Aí uns discípulos começam a responder dizendo: olha, tem alguns que dizem que o senhor é João Batista. João Batista havia acabado de morrer decapitado por Herodes, mas alguns, na mentalidade e interpretação religiosa supersticiosa deles, eles pensavam que Jesus estava possuído por um espírito que estava em João. Então, como Jesus, aquilo que ele falava, aquilo que ele dizia, aquilo que ele ministrava, tinha tudo a ver com aquilo que João falava, pensava, ministrava, porque o espírito era o mesmo, as pessoas estavam dizendo: esse aí é alguém que está possuído por João Batista, o profeta que morreu. Uns dizem que o senhor é João. Outros dizem que o senhor é um dos profetas, como Elias, Jeremias, Amós, Isaías. É alguém que Deus usa para falar. Agora é interessante que Jesus vai ouvindo os discípulos falarem isso. O que é que os outros estão dizendo a respeito dele? E ele não se importa, ele fica calado. Parou para observar? Ele não fala nada. Ele fica apenas calado ouvindo. Porque Jesus não fala nada? Porque aquilo que o mundo diz sobre ele, aquilo que as seitas dizem sobre ele, aquilo que as pessoas falam sobre ele, as interpretações que o mundo, as pessoas, as religiões, que todos podem ter a respeito dele, não tem valor algum para ele. Porque ele sabe que cada um pensa o que quer. E quanto mais a pessoa estiver afastada de uma revelação pessoal de quem é Jesus, e não conhecer Jesus na sua intimidade, não tiver relação pessoal com ele, ele sabe que a pessoa vai pensar aquilo que as suas impressões digam, que as suas interpretações digam, aquilo que a média do grupo onde ela vive, seja um grupo religioso, ateu, desateu, aonde ela está, interpreta, ela vai ter essa impressão, essa interpretação, e ela vai ter essa visão a respeito dele. Então Jesus sabe disso. Então ele não se importa. Ele não se importa. Ele sabe que quanto mais as pessoas estiverem distantes dele, da sua palavra, do seu jeito de viver, elas estarão sujeitas às interpretações, quer psicológicas, estéticas, sociais, sociológicas, que elas vão ter.
Então Jesus faz uma primeira pergunta dizendo: o que é que as pessoas dizem? Eles começam a responder: olha, um fala isso, aquilo, aquele outro. Agora ele não está muito preocupado, porque ele faz essa pergunta para abrir o assunto. E ele agora está dizendo: e vocês? O que é que vocês dizem a meu respeito? Vocês que andam comigo, vocês que me ouvem, meu interesse é saber a resposta de vocês. Eu quero entender o que é que você pensa a meu respeito. Você que está me ouvindo aí, do outro lado, pense em Jesus fazendo essa pergunta para você. O que é que você diz a meu respeito? É interessante que ele está procurando a resposta daqueles que andam com ele. O que é que eles pensam? Então Pedro toma a frente e ele diz: você é o Cristo. Que declaração! Ele olha para Jesus e diz: você é Deus conosco. Você é o absurdo. Tu és aquilo que é inominável. Tu és o indizível. Tu és o Cristo. Você é o Cordeiro imolado antes da fundação do mundo. Quando ele está fazendo essa declaração, ele está dizendo: tu és a razão. Tu és o sentido de todas as coisas. Tu és o Cristo. O Senhor é a esperança de Adão. O Senhor é aquele em quem todas as esperanças humanas habitam. O Senhor é a resposta para o clamor, para o coração de todo aquele que se aproxima de você. Pedro diz isso de Jesus: tu és o Cristo. E logo depois que Pedro diz isso, nesse mesmo contexto, você encontra Jesus dizendo, lá em Mateus, não aqui em Marcos, mas lá em Mateus, você vê Jesus dando continuidade a essa palavra. Jesus diz assim: feliz tu és, Simão. Você é um homem bem-aventurado. Você é um homem feliz. Por que você é feliz? Você é feliz porque não foi uma doutrinação religiosa, porque não foi uma filosofia humana, não foi um curso de teologia, não foram construções humanas que te revelaram quem eu sou. Porque a nossa mente, querido ouvinte, ela não é capaz de suportar, admitir Jesus como o Filho de Deus, como a expressão e manifestação exata do ser de Deus. A nossa mente, ela não admite isso. A mente racional não admite isso. Não admite que Deus está em Jesus. É que Jesus dizendo: você é bem-aventurado porque Deus, o Pai, te revelou isso. Que Deus está em mim. Que eu e o Pai somos um. Que eu sou a expressão do ser de Deus entre os homens. Que eu sou a luz que ilumina todos os corações. Que eu sou a resposta. O Pai abriu o seu entendimento para que você compreendesse isso, Pedro. Por isso você é um bem-aventurado. Só homens e mulheres que conseguem agasalhar essa revelação no coração e acolher essa verdade
se tornam bem-aventurados. A gente, no máximo, que pode dizer a respeito de Jesus é que ele é um cara inspirado. O máximo que os homens dizem sobre Jesus é isso. Foi um cara inspirado. Foi um profeta. Um sábio. Um mestre. Um grande homem. Um homem bom. Um homem que ensinava coisas boas. Isso é o máximo que a mente humana suporta. Agora, Deus se fazendo homem, o Filho do Deus vivo, a revelação exata do ser de Deus, o Verbo encarnado, aquele que expressa as palavras do próprio Deus. Ele diz: quem vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. O Pai que criou o universo, que criou as estrelas, os astros, as dimensões múltiplas e grandiosas. Esse Pai que é perfeito, luz, inalcançável, saber sublime, intenso, que habita em uma dimensão aonde ninguém consegue chegar. Quem vê a mim, vê o Pai. Eu sou o Pai, e o Pai se revela hoje a você, Pedro. Você é um homem bem-aventurado por agasalhar essa revelação e essa verdade, por entender que eu sou a manifestação e expressão do ser de Deus entre os homens. Sabe, às vezes a gente está muito preocupado em tentar defender Deus e fica pensando, o que aquele fulano acha a respeito de Deus, o que o meu vizinho acha a respeito de Deus, o que o outro acha a respeito de Deus, e a gente tenta de alguma forma ganhar outros para que eles pensem como nós, concordem com a gente. Mas Jesus está dizendo, olha, não precisa falar disso para ninguém, porque eu não preciso de testemunho humano. Para dizer a verdade, quem dá testemunho de mim é o Pai. Eu e o Pai somos um, e Pedro percebeu isso. Se você tiver uma revelação de quem é Jesus, você vai ser um homem e uma mulher bem-aventurado. É sobre isso que essa porção, esse encontro, essa revelação de Jesus para seus discípulos nos mostra essa manhã ao observarmos esse texto do capítulo 8, do 27 ao 30. Jesus está saindo de um lugar, Betsaida, de uma aldeia aonde os homens, ele tirou um cego de lá de dentro, porque lá eles não criam. Jesus faz um milagre, abre o sistema da visão e muda a mente daquele homem e diz, volta para tua casa. Agora ele vai no caminho de Cesareia, pertinho do monte Hermon, um lugar onde nasce o rio Jordão, nas encostas do Hermon nasce o rio Jordão.
Ali embaixo tem essa aldeia, esse lugar, essa cidade construída por Herodes para homenagear o imperador. Ele está chegando nesse grande centro, nesse lugar onde as pessoas adoram o Deus Pan, adoram com suas culturas esses outros deuses. E ele entra nesse ambiente com os discípulos e diz: o que eles pensam? Os discípulos começam a falar o que cada um pensa e Jesus diz: não me importa o que o mundo pensa, porque eles não entendem e não sabem quem eu sou. E vocês? Vocês me conhecem? E Pedro recebe essa luz, essa revelação e diz: Tu és o Cristo. Que hoje de manhã, que nesse momento que você está ouvindo, esse encontro de revelação de Deus com discípulos a quem Ele ama, os teus olhos e os meus possam se abrir e a gente possa olhar para Ele e possa adorá-lo, amá-lo, render-se a Ele e permitir que Ele edifique a vida dele na nossa vida. Porque Ele diz sobre esta tua palavra: eu edificarei a minha vida na sua vida. Deixa eu orar por você, Pai. Estamos juntos todas as manhãs olhando para Jesus. E eu quero suplicar que o Teu Espírito abra o nosso entendimento, para que ao olharmos para o Senhor, sejamos tomados pela verdade de quem o Senhor é. E aonde chegar essa ministração tão simples, tão singela e delicada da Tua porção, da Tua palavra, ela revele a Jesus por meio da obra do Teu Espírito e tornem os homens bem-aventurados e felizes, homens e mulheres que tenham um encontro com a Tua pessoa e sejam transformados em quem o Senhor é. Faz essa obra na nossa vida, desvenda os nossos olhos, os olhos do nosso coração. Faz brilhar a luz do Senhor diante de nós e nos transforma de glória em glória até alcançarmos a estatura dos homens que o Senhor deseja que sejamos, homens e mulheres. Eu abençoo aqueles que têm acompanhado comigo esse tempo de aprender sobre o Senhor, olhando para o Evangelho. Abençoa para que essa palavra ela atinja os corações e todos nós, inspirados, possamos viver para Ti. No nome de Jesus. Amém.